não tem previsão e planejamento de caixa, você não constitui reserva de emergência. Então, você tem lá falta de capital de giro para girar a empresa, porque você tirou todo o dinheiro. Então, aquela necessidade de caixa que você vai ter para o próximo mês, até entrar o próximo faturamento, você não vai ter recurso suficiente, porque você já retirou tudo. Você também não vai constituir reserva de emergência, né, para uma eventual emergência que pode acontecer que não está previsto, não tem como você planejar. Você também nunca vai ter recursos para fazer novos investimentos na sua empresa. E às vezes são investimentos que você precisa fazer, trocar o computador, comprar um computador mais potente, ou trocar o celular que a sua empresa, que você usa nos seus trabalhos. E aí você nunca tem recurso para isso, porque você está usando tudo que entra na empresa, você está usando e gastando, principalmente com as suas despesas pessoais. Também você não vai ter previsibilidade no processo de tomada de decisão, você não vai ter segurança para isso. Que tipo de decisão que você vai poder tomar de médio e longo prazo se você nunca sabe exatamente como que está o seu caixa, se você não tem reserva de emergência, se você não tem capital de giro, você não pode, a sua perspectiva de futuro, né, para a sua empresa de consultoria é muito ruim, então você não consegue fazer um planejamento e tentar pensando num crescimento da sua empresa para o futuro. Isso tudo impede você organizar a sua empresa de consultoria, né? Tudo isso a gente está falando do impacto que a não observância do princípio da entidade traz na saúde financeira da sua empresa. O segundo impacto que a não observância do princípio da entidade traz é que, de acordo com o artigo 50 do Código Civil, a empresa ela vai ter que arcar com eventuais débitos, né, perante a justiça, de eventuais débitos que a pessoa física possa ter. Se a pessoa física, né, você como pessoa física, estiver, por exemplo, devendo a algum banco, por exemplo, porque pegou empréstimo, por exemplo, você pode, se houver uma confusão, né, de patrimônios, né, uma confusão de contas, de finanças da pessoa jurídica e física, a pessoa jurídica ela vai ter que arcar com esses débitos que a pessoa física contraiu. E por que isso? A lógica do que diz esse artigo é que se você, pessoa física, se beneficiou da confusão de entidades, né, da confusão, a mistura entre as finanças de pessoa física e pessoa jurídica, então nada mais justo também de você arcar que a empresa, né, no caso, arque com os ônus que a pessoa física contratou e não foi capaz de pagar, né? Então a justiça, nesse caso, quando ele olha essa mistura que não consegue separar o que é pessoa física, o que é pessoa jurídica, ele olha tudo como uma coisa só, né? Então, se todas as despesas, todos os débitos que uma ou outra entidade, né, seja pessoa jurídica ou pessoa física, fez, então essa nova entidade, que seria essa mistura, né, dessas duas personalidades jurídicas, ela vai ter que então arcar para cobrir, para honrar as suas obrigações. E o terceiro impacto que a não observância do princípio da entidade traz é um impacto direto também na pessoa física, não só na pessoa jurídica, mas também na pessoa física. E como acontece isso? A primeira é você não saber exatamente como é as suas finanças da pessoa física. Você tira um valor fixo da sua empresa como fosse um salário seu, mas além disso você fica pagando contas pessoais com os recursos da empresa, você nunca sabe exatamente qual é o valor que você tem, né? O valor de salário que a pessoa física tem. E aí então, como que você vai planejar as suas despesas, né? Até os seus investimentos que você quer fazer como pessoa física? Se você quer fazer uma viagem, por exemplo, tirar férias, como que você pode planejar tudo isso se você não tem uma visão clara de quanto é, de fato, o gasto mensal que você tem como pessoa física? Outro problema que acontece muito na pessoa física é problema de endividamento mesmo. Quando você começa a misturar e pagar contas da pessoa física com dinheiro, recursos da pessoa jurídica e vice-versa, e aí você acaba tendo entra no cheque especial tanto na pessoa jurídica como na pessoa física.
E aí então, às vezes, você também está pagando conta da sua pessoa jurídica com o dinheiro da pessoa física. E aí você começa a se endividar como pessoa física, mas na verdade você vai ver que você se endividou talvez por causa da pessoa jurídica. Então, essa mistura toda traz um problema sério de endividamento, não só para a pessoa jurídica, mas também para a pessoa física. E por último, você pode ter problema com o imposto de renda, né? A pessoa física, você como pessoa física pode ter problema com o imposto de renda. Você pode cair na malha fina. Por quê? Porque o imposto de renda ele vai começar a confrontar aquilo que você tem de salário, né, que você retira mensalmente da pessoa jurídica, confrontar com os gastos que você está tendo ali na sua conta de pessoa física. E como você paga, às vezes, contas da pessoa jurídica lá na pessoa física, ele começa a olhar que você está tendo gastos maiores do que você poderia ter como pessoa física. Então ele começa a achar estranho, por que está pagando esse tipo de despesa, por que a pessoa física está pagando uma despesa que é eminentemente de uma pessoa jurídica. Então esse cruzamento de informação pode levar você a cair na malha fina do imposto de renda. Isso tudo que eu estou falando já dá para perceber que observar o princípio da entidade não é uma coisa teórica que alguém inventou, mas é super necessário. Se você não fizer isso, você vai ter problemas tanto na pessoa física como na pessoa jurídica. E o seu negócio de consultoria, né, a sua empresa de consultoria, não vai conseguir perpetuar por muito tempo, permanecer, né, no mercado por muito tempo. É verdade que para quem não está acostumado, e principalmente quem já se adaptou a ficar fazendo esse tipo de mistura, né? E já está meio que ambientado nessa confusão de entidades, né? É muito difícil você separar e entrar num processo correto de separação das entidades. No princípio vai ser difícil para todo mundo, mas é necessário, é importante que você tome o primeiro passo e comece a separar. Separe as suas finanças, defina assim exatamente o que é da pessoa jurídica, o que é da pessoa física, para você não ter problema.